O tema de hoje é aprendendo com os erros de José. Como nós temos falado, nós podemos aprender muito com os erros que as pessoas cometem à nossa volta, quando nós observamos e a gente vê as consequências que acontecem na vida deles. E nós resolvemos que não vamos fazer a mesma coisa para não sofrer os mesmos problemas. E nós vemos na vida de vários personagens da Bíblia os seus erros. E vamos hoje falar sobre José, um homem a qual foi feito muitos filmes, muitos livros, novelas, séries que contaram a história dele, uma história tão linda, uma história que nos emociona e que nos anima a confiar cada vez mais em Deus. Mas José ele cometeu um erro que trouxe para a vida dele muita tristeza. E é o que nós vamos ver em Gênesis, lá no capítulo 27, a partir do versículo 1, que vai nos dizer assim: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Esse texto está nos mostrando algo a respeito de José, que passa despercebido para muitas pessoas. José ele ficava acompanhando seus irmãos e ele via o que os seus irmãos faziam de errado e ele vinha e contava para o seu pai. E isso fazia ou fez com que os seus irmãos não gostassem dele. Os seus irmãos começassem a ter um rancor, uma certa raiva da atitude dele. A atitude de contar todas as coisas erradas ou as coisas que eles faziam e que eles não queriam que o pai soubesse. E José fazia isso. José via os seus irmãos cometendo erros e ele corria para contar para o seu pai. E nós sabemos, queridos, que a Bíblia ela não apoia de forma alguma que haja pessoas que espalhem más notícias ou fofocas. E o que José estava fazendo era fofocando a respeito dos seus irmãos para o seu pai. Você pode falar assim, olha, mas se José viu uma coisa errada, ele tinha que contar para o pai dele. Mas será que é assim? Será que nós temos que sair direto e contar para a pessoa? Ou será que tem um outro meio da gente consertar isso? A palavra vai dizer lá em Provérbios, no capítulo 16, versículo 28, assim: O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Aqui nós temos um conselho de Salomão. Salomão disse assim, olha, o homem que é perverso, ele vai espalhar contendas, ele vai gerar contendas na sua casa, vai gerar contendas no ambiente de trabalho, ele vai gerar contendas no meio da sociedade, e a pessoa que difama, ele consegue separar até mesmo os melhores amigos. Tamanho é o problema da fofoca, daquela pessoa que espalha as notícias, que sai contando, sem ter certeza de se tiver uma boa conversa com essas pessoas que estão errando, se elas não vão mudar de ideia e vão parar de fazer aquilo que é errado. Em Levítico, no capítulo 19, versículo 16, diz assim: Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Nós temos aqui uma ordem clara, não ande com fofoqueiro. Se o texto está dizendo para você não andar com o fofoqueiro, quer dizer que você também não deve contar fofoca, você não deve ser o fofoqueiro, porque é algo que não agrada ao coração de Deus. Mas você pode perguntar assim, tá bom, mas e se eu ver uma pessoa fazendo algo de errado, o que eu preciso fazer? Vamos observar no ambiente da igreja o que a Bíblia recomenda. Olha o que o Senhor Jesus disse em Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Aqui nós temos o Senhor Jesus dando orientação. Olha, o irmão fez algo de errado, o que você tem que fazer? Você vai até ele, conversa com ele. Se ele se arrepender, acabou a conversa, acabou a notícia. Você não precisa espalhar para todo mundo. Você não precisa contar para as pessoas à sua volta o problema que aconteceu. Você precisa ir lá e resolver. Ah, eu fui lá, conversei, mas a pessoa voltou a incorrer no erro. Então você procura pessoas confiáveis, mais 2 pessoas, e vá conversar com ela. Vai conversar com essa pessoa, fala assim, olha, essas pessoas vieram comigo para a gente conversar. Não está certo o que você está fazendo.
Se essa pessoa ouviu a história, acabou a conversa. É você e mais essas duas testemunhas que estão sabendo do assunto. E deve acabar a conversa aí, não deve passar para frente. Mas o texto diz, e se não ouvir nem mesmo, mas essas duas pessoas estão acompanhando o conselho. Aí a Bíblia diz, leva até a igreja. Você vai até o pastor da igreja, a liderança da igreja, e você vai contar o que está acontecendo, e o pastor vai tomar as providências e vai apresentar a igreja. Se a igreja, a pessoa não ouvir nem mesmo a igreja, irmãos, o texto está dizendo, olha, considera ele como uma pessoa infiel, publicano, como um gentil, uma pessoa que não tem temor de Deus. Mas o que infelizmente acontece hoje na igreja? Tem um problema, o irmão está cometendo algo de errado. Aquela pessoa que viu ou que esteve essa contenda com o irmão, sai espalhando e contando para todo mundo. Mas não foi isso que o Senhor Jesus ensinou. Ele instruiu para a gente cortar o mal pela raiz. Você viu um problema, você vai lá e resolve o seu irmão. O Senhor Jesus foi interrogado pelos discípulos em outra ocasião, e lá em Lucas, no capítulo 17, versículo 3, ele vai nos orientar assim. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Olha que coisa interessante. Os apóstolos, vamos colocar assim, eles estavam dizendo, olha, expulsar demônio a gente expulsa, impor as mãos sobre os enfermos para ser curado a gente faz. Agora, perdoar esse tanto de vezes, a gente não tem fé para isso não. Senhor, aumenta a nossa fé. Porque muitas vezes é mais fácil nós condenarmos as pessoas, jogarmos pedra nas pessoas, do que a gente estender a mão e perdoar aquela pessoa e ajudar ela a ficar de pé e a se levantar. Não é vontade de Deus que ninguém se pereça, que nenhuma das pessoas a qual ele recebeu venha perecer, venha estar sofrendo nessa terra. Por isso a importância de nós sermos usados instrumentos de Deus para ajudar essas pessoas a endireitar a sua vida e andar na presença do Senhor de maneira correta. Olha o que Paulo menciona e orienta através da carta a Tito, no capítulo 3, versículo 2. Não difamem a ninguém, nem sejam contenciosos, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Paulo está dizendo, olha, não difame, não espalhe a má fama das pessoas. Muito pelo contrário, você tem que ser uma pessoa misericordiosa, você tem que estender a mão para essas pessoas e ajudá-las a mudar de vida, ajudá-las a entrar no caminho da retidão e da santidade, e não afastá-las. É só você observar. Quando se critica alguém, essa pessoa dificilmente vai aceitar a crítica. Ela geralmente vai endurecer o coração. É por isso que precisamos pedir sabedoria a Deus. Sabedoria para nós sabermos lidar com os erros das pessoas, para ajudá-las a recuperar e afastar do pecado, ao invés de afundá-las e destruí-las, através de críticas e através de acusações. José não precisava ser odiado pelos seus irmãos. José, ele espalhava a má fama dos irmãos, ele contava para o seu pai tudo aquilo que os irmãos faziam. E isso fez com que os irmãos não gostassem dele. Ele poderia, e ele iria com certeza para o Egito, porque era plano de Deus, mas é possível que de repente não fosse nem mesmo ser vendido pelos seus irmãos. Ele poderia estar indo ao encontro com seus irmãos ali, quando o pai mandou, olha, procura os seus irmãos, veja se eles estão bem. E nesse caminho que ele está indo para lá, ele ter sido sequestrado, naquela época havia muito isso, pessoas que pegavam, outros roubavam e levavam para ser escravo. Ele poderia ter sido sequestrado por outras pessoas e não ter sido vendido pelos seus próprios irmãos, que estavam já com ódio dele, por causa da contenda que ele gerava entre os irmãos e o pai. Eu quero recomendar que você permita que Deus te use para ajudar as pessoas a viver em uma vida que agrada a Deus, e não com críticas e acusações que afastam as pessoas de Deus. Amém? Eu quero orar por você, para que você tenha sabedoria, para não viver como mexeriqueiro, como fofoqueiro, porque isso não agrada o Pai. Pai, eu quero apresentar em tuas mãos o irmão, a minha irmã, eu quero apresentar a sua casa e a sua família. Senhor, eu sei que é muito mais fácil nós criticarmos as pessoas, nós nos reunirmos em volta de amigos e começarmos a falar mal de alguém, mas nos ajuda a vigiar os nossos lábios, que dos nossos lábios não haja um engano, que dos nossos lábios não haja difamação, que dos nossos lábios não haja injúria, nem palavras que venham afastar as pessoas de Ti. Nos ajude a não espalharmos fofoca,
Mas se nós vemos o irmão pecar, nós venhamos aí até o irmão e ajudá-lo a sair do pecado, abandonar essa vida de pecado e viver uma vida de santidade na tua presença. Eu peço em favor dessa casa que está me ouvindo, que a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, a tua bondade, que o teu perdão esteja nessa família, em nome de Jesus. Amém, queridos.